Vamos começar então pelo testamento, que é o que é feito em vida ainda. O testamento é tido como a manifestação da última vontade do autor da herança, do proprietário dos bens. Embora nem todos o façam e nem sempre a última vontade seja realizada, mas é um mecanismo que permite a manifestação de última vontade do testador. Isso significa que o testador, o autor da herança, ele pode modificar o seu testamento quantas vezes ele desejar até o último dia de sua vida. Então, isso pode ser feito por várias ocasiões. Agora, o instrumento para formalizar esta manifestação de testamento são várias que a lei prevê, mas as duas mais utilizadas é o testamento público, feito numa escritura pública em cartório, e a outra modalidade, que é a mais utilizada ainda, é aquela feita em instrumento particular, com firma reconhecida e assinada por testemunhas. Em ambos os casos, o testador ele manifesta como ele deseja que seus bens, seu patrimônio, seja utilizado após sua morte. Ele pode fazer isso de maneira que ele destine não só bens, mas outras formas que ele pode prever do destino do seu patrimônio até de forma imaterial. Mas o que nos interessa mesmo é o patrimônio aqui material que nós queremos falar. Muito bem. A formalização feita por cartório em instrumento público, assim chamado, ele é um documento que, de maneira geral, gera menos discussões sobre ele, né? Porque ele sempre sofre uma fiscalização bem rígida e então ele é sempre realizado com bastante rigor e por isso, então, de maneira geral, ele sofre menos discussões depois de feito. A desvantagem que existe no testamento público é que é um documento de muitas formalidades, porque é uma escritura pública e por si só já é um custo razoável para manifestar sua vontade. Bem, uma vez manifestou sua vontade, se ele quiser modificar algo nesse testamento, ele terá que fazer uma nova escritura, ele terá que pagar novas custas. E então é um instrumento assim que também tem suas limitações. Por outro lado, o instrumento particular, que é um simples documento elaborado, evidentemente sempre deve ser feito com assessoria de um advogado, porque tem requisitos legais a serem observados, mas uma vez feita a minuta, que o advogado pode fazer só a minuta, ele não precisa fazer o testamento detalhado. Isso pode ser até o próprio testador que faz isso, se ele tiver, evidentemente, essa capacidade, digamos, de realizar, ele pode fazer pessoalmente, mas a minuta sempre se recomenda que um advogado faça. E aí, uma vez feito essa minuta, o testador pode colocar os bens que ele deseja e a quem ele deseja que sejam destinados esses bens. Então ele pode fazer isso, né? Aí ele simplesmente assina, se for o casal assina, pega algumas testemunhas que presenciaram que as pessoas assinaram, porque as testemunhas não são testemunha da vontade propriamente. As testemunhas são de aquele documento legítimo, as testemunhas são da formalidade, que aquele documento foi feito e que ele foi assinado pelas pessoas. Então o testemunho não precisa ler o documento para ver o que está escrito. Isso não é de competência de testemunha.
Mas feita então essa formalidade, assinar o documento, na presença de testemunha, reconhecido em cartório, esse documento ele é guardado em poder do testador, né? E ele pode modificar tantas vezes quanto desejar até a sua morte. Então, tendo a minuta feita, ele pode simplesmente fazer modificação, né? Pega, coloca a assinatura das testemunhas e vai para o cartório e altera, sempre que ele desejar. Se há algo novo ocorrer que ele pretende alterar. Pois bem, essa formalidade de testamento também é de se observar que ele requer um testamenteiro, que é nomeado pelo próprio testador. Então ele vai dizer, olha, eu destino meus bens desta forma, mas a pessoa, quem vai abrir o testamento e vai fazê-lo tornar realidade, dando o destino correto e até registrando o testamento depois do falecimento, é o testamenteiro. É uma pessoa indicada pelo próprio testador, pelo próprio autor da herança. Então este é o testamento. E no testamento, falando agora então do seu conteúdo, o testamento ele pode incluir livremente 50% dos bens do autor da herança, do testador. Então 50% é livre a quem ele deseja fazer. Os outros 50% ficam reservados para a legítima, como é dita, que digamos, aquela parte dos herdeiros necessários, que eles são os ascendentes, se houver, isso é, os seus pais, e seus descendentes, que são os filhos, e o cônjuge. Então, sempre 50% do patrimônio, no caso do testamento, como também é o caso da doação, 50% é reservado para essa categoria de herdeiros necessários. Se os herdeiros necessários estão inclusos na destinação de todo o patrimônio, não há nenhum problema, não há nenhum prejudicado, né? O que é bom se lembrar que podem ocorrer herdeiros que não se contavam muitas vezes. Então aí sim pode surgir algumas questões que podem vir sofrer litígios, porque surgiram herdeiros que os irmãos nem sequer sabiam. Então, por essa razão é bom se lembrar e alertar de que 50% é dos herdeiros necessários, isso é, primeiro os filhos. Se não houver filhos, então os pais. Também não houver pais, então o herdeiro necessário é o cônjuge. Essa que é a lógica dos herdeiros necessários. Os outros 50% pode destinar a quem ele quiser. Pode destinar a estes ou a outros parentes, ou a pessoas estranhas, ou a entidades, enfim. Ele faz dele o que ele pretende, o testador. Muito bem. Então o testamento feito, registrado, ele está concluído e ocorrendo o óbito, então o testamento é aberto pelo testamenteiro e é registrado. E aí então, a partir desse registro, leva-se então ao inventário.